Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Desculpa aí alguns minutinhos de atraso, mas a gente já vai começar aqui. Bom, primeiramente, apresentar um pouquinho de quem é a Deago, né? Nós somos uma fintech americana, com sede em Nova York, mas nós temos escritórios e times espalhados aí em vários lugares, né? A gente tem um escritório recém-constituído aqui no Brasil, em São Paulo, temos um escritório na Cidade do México e temos times em Buenos Aires, na Colômbia, Austrália, Londres, enfim, a gente está bem espalhado. E a gente é 100% focado em gerenciamento de risco cambial. A gente tem uma plataforma própria para tudo que é relacionado à exposição de risco de câmbio. A gente faz a parte de consultoria também, né, a gente ajuda empresas a quantificarem o risco, a definirem política de hedge e, no fim, a executar essas operações. Vamos começar então. Aqui a gente vai tratar de volatilidade do real, mas focando especificamente em eventos de cauda, né? Porque falar em volatilidade do real é chover um pouco no molhado, né? Como toda moeda emergente, né, ela tem uma volatilidade intrínseca bastante alta, mas aqui a gente vai focar especialmente nos chamados eventos de cauda, que eu já vou começar definindo. Basicamente são eventos de baixa probabilidade, totalmente fora dos cenários convencionais e que, em geral, né, causam um impacto bastante severo sobre os mercados. E isso a gente está falando de diversos mercados, né? Pode ser em ações, pode ser em renda fixa, e aqui a gente, obviamente, vai tratar no contexto do câmbio, né? Então, quando a gente fala em eventos de cauda, a gente está pensando em crises globais, mudanças abruptas de política monetária, choques geopolíticos, enfim, qualquer evento que pode causar uma oscilação muito forte, né? Uma volatilidade acima do normal para aquela moeda. Então, quando a gente olha um histórico, né, nesse caso aqui de 20 anos do comportamento da taxa de câmbio do dólar contra o real, a gente consegue ver, né, visualmente fica fácil identificar esses eventos, né? Aqui eu destaquei três que foram particularmente severos, né? Em 2008, a crise dos subprimes, em 2015, 16, a crise política que a gente enfrentou aqui no Brasil, e mais recentemente, em 2020, o Covid. Né, entrando mais um detalhe, em 2008 foi uma crise global, né, a crise financeira desencadeada aí pela crise do subprime nos Estados Unidos, a quebra do Banco Lehman foi o que desencadeou todo esse efeito e fez com que o real sofresse aí acima de 50% de desvalorização num período curto de 5 meses. Né. Depois, em 2015, 16, no começo de 16, foi basicamente um conjunto de fatores internos, né, políticos, basicamente, né, toda aquela questão, né, o final ali do governo da Dilma, a crise fiscal, enfim, uma série de problemas políticos, escândalos de corrupção, causaram também essa desvalorização bastante severa aí em torno de 50% ao longo do ano. Em 2020, né, foi a eclosão da pandemia, quarentena, tudo fechado, tudo parado, né, interrupção das cadeias globais de suprimentos, que gerou uma perda de 40% em 3 meses. Então, em termos de velocidade de desvalorização, foi bastante severo, pior até do que os outros eventos. Né? Mas, de novo, é um evento que é muito difícil você prever e totalmente fora da normalidade, né? Depois alguns exemplos globais, né, fora do real. A gente teve em 2014 a crise cambial do rublo, em 2015 o choque do franco suíço, e em 2018 a crise da lira turca. Né? Todos esses eventos geraram uma desvalorização muito forte dessas moedas.
E aí, entrando um pouquinho, né, o que é a consequência prática desses eventos, dessas desvalorizações muito fortes? Né? Eu separei aqui alguns casos emblemáticos que demonstram bem qual que é o potencial desses eventos para empresas que, nesse caso, não estavam redeadas, né? Ou melhor, né? No caso da Sadia e da Aracruz, estavam sobre-redeadas, né? Eram empresas que vinham há alguns anos surfando a onda da valorização do real, né? Utilizando instrumentos financeiros de alavancagem, e acabaram criando uma exposição, né? Então, quando você está overhedged, você acaba não estando protegido, você gera uma exposição adicional. Então, no caso da Sadia, né, foram perdas aí de aproximadamente 2 bilhões e meio de reais, basicamente em chamadas de margem, né? À medida que o real foi desvalorizando muito rápido, esses instrumentos foram chamando margem, a empresa não conseguiu fazer face aí a esse compromisso da margem e acabou quebrando, né? Ficou insolvente e quebrou. E o que é interessante nesse caso é que, para quem lembra desse contexto, alguns meses antes, a Sadia estava em conversas para comprar a Perdigão, né? E acabou que, por conta do que aconteceu com a Sadia, né? A Perdigão já estava numa posição melhor e acabou que a Perdigão fez a compra da Sadia e eventualmente formaram aí a BR Foods hoje. O Aracruz foi bem parecido, né? Também tiveram perdas enormes com esses instrumentos e acabaram tendo uma fusão aí com a Votorantim e formaram a Fibria. E a Oi, que não chegou a ter nenhum movimento de compra e venda, mas eles tinham muitos passivos dolarizados, né, em empréstimos basicamente, já não estavam numa condição muito favorável e isso acabou acelerando o pedido de recuperação judicial que eles fizeram. Então, o que a gente vê com isso, então, quando ela está desprotegida ou está feito de uma forma inadequada, ela pode levar a essas situações extremas até a quebra de uma empresa. Né? Então, é super importante que qualquer empresa que tenha algum grau de exposição procure implementar uma política de hedge. Falando um pouquinho do cenário atual, né, a gente está passando aí, talvez não seja considerado um evento de cauda pela magnitude, mas de qualquer forma gerando muita volatilidade no mercado, que é a escalada dessa guerra comercial aí pelos Estados Unidos com o resto do mundo e que agora mais focado em China, né? São coisas que vêm se desenrolando aí a cada dia de novidades, mas o que a gente viu foi o câmbio indo rapidamente de um nível de 5,60 voltando aí para níveis acima de 6, né? Chegou até a 6,10 ontem, depois do anúncio de que os Estados Unidos fariam uma pausa para a maioria dos parceiros, né, para dar tempo de renegociar, etc. O mercado aceitou bem e a gente viu o real voltando aí para níveis de 5,80. Então a gente ainda vai ver o que vai acontecer, ainda bastante incerteza, e incerteza sempre traz mais volatilidade. A China continua retaliando e, enfim, acho que tem muita coisa para acontecer ainda e ver como que vai ficar, mas é fato que muito provavelmente, seja como for, vai haver aí uma reorganização dos fluxos comerciais globais e que, querendo ou não, acabam afetando também o câmbio. Fora isso, né, um driver que a gente sempre olha é a política monetária, né, como que os bancos centrais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, estão conduzindo, se estão, né, numa trajetória de mais expansionista, né, mais contracionista, tudo isso acaba impactando também os fluxos de investimento. Né? À medida que a gente tem um diferencial de taxas elevado, como a gente tem hoje, né? A gente vê aí a Selic a 14,25, a taxa básica de juros nos Estados Unidos em torno de 4,50. Né? Esse diferencial ele acaba atraindo fluxo de investimento que a gente chama de carry trade, né? Que é basicamente, né, o investidor que tem
uma moeda forte com juros mais baixos leva esses recursos, né, esse capital, para uma economia onde você tem os juros mais altos para justamente ganhar esse diferencial. Né? É um trade super arriscado, porque no fim do dia você fica exposto justamente à variação cambial, né? Por definição você não faz hedge desses trades, mas acontece bastante, principalmente no curto prazo. E né, o que a gente sempre está olhando também são os dados econômicos, que acabam dando subsídios para entender a condução da política monetária, então inflação, crescimento, dados de empregos, preços de commodities também acabam influenciando bastante, principalmente países que têm uma dependência econômica forte nesse setor, como é o caso do Brasil, e os fluxos comerciais, né? Esses, no caso, acabam afetando a volatilidade mais no curto prazo, mais no intraday, de repente tem uma empresa que vai fazer uma saída ou uma entrada muito grande de recurso, isso acaba afetando ali momentaneamente a taxa, mas contribuindo também para a volatilidade. Bom, e qual que é a lição que a gente tira desse cenário, né? No Brasil, a gente ainda tem, de forma geral, principalmente entre empresas, uma mentalidade muito do hedge como oportunidade, né? No caso, um importador que, quando a taxa cai um pouco, ele fala, poxa, vou aproveitar, vou travar aqui, ou o contrário, o exportador, quando a taxa sobe, ele resolve fazer um hedge, né? Travar os seus recebimentos. Isso não é errado, né? É super importante procurar bons momentos de entrada para entrar numa posição de hedge, mas ele não é o tipo de hedge, de operação que vai te proteger num evento de cauda. Né? Esses acontecem de forma imprevista e acabam, né, sendo muito rápidos na desvalorização. Então, o que a gente sempre fala é a importância de ter uma política de hedge. Né? Então, definir os níveis de proteção, estabelecer os horizontes de prazo em que o hedge vai ser executado, o instrumento adequado para a realidade da empresa, e aí a Deago ajuda bastante nesse sentido, porque nossas análises trazem, né, um comparativo bem detalhado de cada estratégia em termos de custo, em termos de proteção, quanto desse risco de cauda cada instrumento vai mitigar, se o instrumento permite ou não uma participação no caso favorável, qual que é o impacto no fluxo de caixa de cada um desses instrumentos, questão de margem. Então, tudo isso, né, são N fatores, aí, N parâmetros que a gente olha para chegar numa conclusão, né, tomar uma decisão de qual que é o mais adequado. E uma execução consistente, a partir do momento que a empresa implementou essa política, é importante que ela realmente execute, né, independente de como está o mercado, porque é isso que no longo prazo vai garantir aí uma previsibilidade, uma estabilidade do seu fluxo de caixa. E como eu falei, né, a gente olha aí os casos que eu apresentei, Sadia, Aracruz e Oi, demonstram que nesses momentos a empresa não está preparada, não tem uma política de hedge, não está protegida, pelo menos em certo nível, ela pode levar a essas consequências drásticas até uma falência. Né? Por outro lado, as empresas que estão protegidas, que fazem essa execução, elas costumam estar muito bem posicionadas nesse momento, né? Até conseguindo melhorar a margem, conseguindo ganhar market share, né? E essa volatilidade acaba se tornando uma vantagem competitiva. Tem um caso anedótico lá da época de 2008, né, com a crise dos subprimes, que a Hyundai fez todo o hedge na época eles vendiam muito o Tucson, né? E foi justamente o momento em que a Hyundai conseguiu ganhar muito market share, né? Ela conseguiu oferecer o carro num preço bem inferior aos semelhantes da categoria, e, né, muito disso se atribuiu ao hedge que ela fez e estava preparada ali para enfrentar aquele período. Então, só um exemplo de como a gente faz, de como é importante fazer esse hedge dessa forma.
Eu vou passar para o Vinícius agora e ele vai mostrar na prática um pouquinho de como a Deaglo ajuda as empresas a fazerem, a estabelecerem esse programa, a tomarem decisão com relação à rede e, por fim, a gerenciar a exposição e todo esse programa ao longo do tempo. Maravilha, Lê. Muito obrigado. Ótima apresentação. Acho que é extremamente relevante todos os pontos que você levantou, os dados históricos, e quão é importante ter realmente programas de hedging bem elaborados, que sejam flexíveis e aplicáveis aos casos práticos e particulares de cada empresa, de cada companhia e de cada setor. Para exemplificar isso, hoje a gente vai trazer aqui um estudo de caso de uma empresa brasileira do setor de energia, de médio porte, né, da qual tem foco em fornecimento de maquinários, geradores, né, para parques industriais e todos os tipos de obras que necessitam desse tipo de equipamentos e maquinários. Bom, o ciclo operacional dessa empresa ele era totalmente dependente de importações de insumos, então de matéria-primas que serviam de insumos para a fabricação desses maquinários e geradores. E essas transações eram feitas internacionalmente, principalmente em dólares e euros, e a exposição cambial ali em dólar era de aproximadamente 61 milhões, o que, através das nossas ferramentas, né, quando a gente rodou algumas simulações, como simulações de Monte Carlo, para analisar o risco de potencial de perda, né, através do VAR, no pior caso ali no intervalo de 95% de confiança, a gente verificou e apresentou para o cliente o quão exposto ele estava, né, a essas flutuações da moeda e quanto no pior cenário, por exemplo, um cenário de evento de cauda, como o Alexandre já expôs aqui, o quão seria prejudicial ao negócio, né, caso a empresa não tivesse nenhum tipo de tomada de decisão quanto a como abordar esse risco cambial. E como solução, né, o que a Deagro trouxe de inteligência para esse cliente? A gente trouxe um programa de hedging, que é chamado de layered hedging, ou hedging em camadas, ou hedging escalonado, na qual, tendo a previsibilidade do fluxo de caixa para certo período, em vez de a gente fazer uma estratégia que a gente chama de all or nothing, ou tudo ou nada, na qual a gente já faz a proteção da exposição inteira de uma só vez, a gente, na verdade, segmenta o período aqui, no caso, que foi de 12 meses, em, por exemplo, em 4 trimestres. Então, em 4 trimestres, a gente começa a aplicar uma escala, a escalonar o que a gente chama ali de índice de proteção ou de hedge ratio. Então, para o fluxo que é, digamos assim, mais previsível, para qual que o forecast está mais próximo, que a gente tem mais previsibilidade, né? Que seria ali o primeiro trimestre nesse caso. Então, a gente faz um hedge ratio de 100%, por exemplo, né? Quando a gente já olha para o próximo trimestre, para o segundo quarter, a gente teria ali um hedge ratio de 75%, para o terceiro de 50% e para o quarto de 25%. Então, no período de análise, né, que começa aqui no primeiro trimestre, a gente já faz essas posições, a gente já organiza essas posições de hedging para esses 4 trimestres e considerando esse período de 12 meses como uma janela móvel, né? Então, essa janela que hoje é do primeiro quarter até o quarto quarter, quando o primeiro quarter finaliza e as posições de hedging vencem nesse primeiro trimestre, essa janela móvel ela se move para um trimestre à frente e o período de análise, então, passaria a ser o que a gente vê aqui, o período que a gente tem 75% de hedge ratio, 50% e 25%, e o quarto trimestre não tem nenhum tipo de posição. Então, caso a gente fosse seguir o plano modelo, a gente poderia, por exemplo, aumentar o de 75% para 100% de hedge ratio, ou ainda a gente pode reanalisar e falar, não,
o fluxo cambial tem sido a meu favor, a taxa de câmbio, ela na verdade me favoreceu nesse período, analiso o VaR novamente, vejo como é que está a minha exposição, como é que está o mercado, e eu posso tomar uma decisão de aumentar ou diminuir esse hedge ratio para cada trimestre que chega. O ponto é que sempre olhando para essa janela de 12 meses, o fluxo de caixa da empresa está protegido de certa forma, em certa proporção, e isso vai suavizando qual é a taxa média de câmbio, né, que a taxa de hedging a qual essa empresa está exposta. Então a gente consegue juntar ali previsão, né, a gente traz previsibilidade, acho que essa é a grande palavra, para os fluxos de caixa, traz economia e traz flexibilidade para a tomada de decisão, para a gestão desse hedging a cada trimestre. Então, fazendo de forma escalonada, a gente tem algo parecido como o que a gente está vendo aqui, que é a layered rate, ou essa taxa do programa que flutua muito menos, né? Então, acho que o grande ponto aqui é diminuir a volatilidade, principalmente em cenários de estresse, como a gente está passando agora, e como os casos práticos que o Ale também mencionou. Como principais resultados, esse programa ele suavizou a taxa de câmbio, então a gente foi escalonando esses hedge ratios e construindo uma taxa média efetiva hedgeada que na época foi de 5,1203 contra uma taxa do mercado realizado spot de 5,3516. A gente conseguiu então suavizar essa taxa de câmbio em 4,5%. O que gerou uma economia total só em câmbio para essa empresa de 14 milhões de reais, tá? Reduzindo aí a volatilidade em 34%. E como eu falei, né, a grande palavra aqui é previsibilidade, né? Então, a empresa ela conseguiu, primeiramente, se programar, seguir o seu orçamento financeiro de acordo com a taxa orçamentária de câmbio que tinha se proposto. Então, a utilização dos derivativos para a proteção dos fluxos de caixa conseguiu dar essa previsibilidade estratégica para a empresa e ela conseguiu também ter esses ganhos financeiros, né? Então, protegeu suas margens operacionais e, ao mesmo tempo, teve essa economia relevante, gerando aí mais caixa para a empresa, mais recursos destinados para a operação em si do negócio. E como que a Deago, né, além de trazer inteligência, né, desse fluxo de caixa, conseguiu também agregar no sentido tecnológico. A gente tem dentro da nossa plataforma hoje um módulo chamado Exposure Management, no qual a empresa consegue fazer a gestão desses fluxos de caixa e desses programas de hedging que são propostos pela nossa equipe. Então, geralmente, o que a gente observa muito em conversas com diversos tipos de empresa, muitas vezes elas possuem algum tipo de inteligência no sentido de gestão de risco cambial, podem ou não possuir ali uma equipe de risco ou dentro das tesourarias possuírem pessoas capacitadas para estar analisando as exposições cambiais e desenvolvendo estratégias e políticas de hedging cambial para estar atuando na mitigação desse risco. Porém, muitas vezes, operacionalmente falando, ainda dependem de planilhas eletrônicas, seja Excel ou outro que a empresa utilize, dependem de vários tipos de base de dados diferentes, dependem dos extratos, né, dos bancos para verificar como é que tem andado esse programa de hedging, como é que tem sido a marcação ao mercado dessas posições, o que torna a tomada de decisão muitas vezes lenta, né, e pouco eficiente, quando a gente pensa ali que é um mercado bastante volátil quando a gente se trata de Brasil, como a gente já comentou aqui, e às vezes as tomadas de decisões elas têm que ser ágeis, né, e de maneira concisa para que não haja, para que a margem de erro diminua quando a gente está pensando em programas de hedging cambial. Então, é isso que a gente entregou para essa empresa. Além da inteligência para moldar um programa de layered, a gente também trouxe a nossa tecnologia, perdão, para estar fazendo a gestão dessas posições. Então, para demonstrar aqui um pouquinho como é que funciona a plataforma,
Primeiramente, a gente tem toda a gestão dos fluxos de caixa de maneira agnóstica quanto à moeda. Então, aqui a gente observa que tem um grupo de CAPEX, então, digamos que a empresa ela tem um investimento ali imobilizado, que ela vai fazer um investimento específico, ela tem esses fluxos de caixa já previstos dos pagamentos desse investimento, por exemplo, os desembolsos de caixa, ela consegue inserir qual que é a moeda, né, que ela está comprando, que seja o dólar, euro ou qualquer outra moeda, qual que é o valor, né, desse passivo, desse ativo, qual que é a taxa de quando foi inserido o fluxo de caixa, quando é que ele vence, né? Então, a gente começa ali a alimentar todos os fluxos de caixa daquela instituição, daquela companhia, para que ela comece ali, a plataforma tenha, né, essa visibilidade de fluxo de caixa futuro e para que a gente consiga começar a desenvolver algumas métricas, né? Então, dentro de cada fluxo de caixa, após inseridos, a gente começa a ter, por exemplo, visualizações gráficas, como tem sido o andamento desse fluxo de caixa, qual que é a hedge ratio aplicada àquele fluxo de caixa, se ele tem algum hedge ratio ou não, né? Se é um fluxo de caixa já protegido ou a proteger. Então, para começar a tomar as decisões ali de maneira gráfica, e então a gente começa a ter algumas métricas, por exemplo, o VAR. Então a gente tem de maneira muito fácil, acessível, qual que é o risco potencial de perda de cada fluxo de caixa. Então, de acordo ali, né, como a gente comentou, com a inteligência da nossa plataforma, de simulações de Monte Carlo, de vários caminhos para a taxa de câmbio, a gente começa a analisar também qual que é o VAR dessas posições, ou também outras métricas como o Expected Shortfall, sempre intervalos de confiança de 95%. E caso ali já tenha algum hedging atrelado, a gente consegue ver também qual que é o custo do hedging, qual que é a taxa orçamentária, como é que está a taxa do hedging contra a taxa orçamentária e também, principalmente, né, uma grande vantagem, qual que é a marcação de mercado dessas posições de hedging atreladas ao fluxo de caixa. E também para quem faz hedging account, né, tem a questão contábil, também temos ali algumas informações que são essenciais para estar analisando a efetividade desse hedging. Quando a gente fala então, né, feita essa parte do cash flow, a gente também tem a parte dos trades, né, que é a hora de então de estar atrelando esses trades aos fluxos de caixa. Digamos que ali que a gente tem várias exposições, né, para vários fluxos de caixa, e aí a gente pode começar a imputar, seja de forma manual, ou seja de forma automatizada, hoje via CSV, mas também muito em breve via API para estar conectando com o ERP dessas empresas, trazer essas informações de fluxo de caixa e de trades para dentro da plataforma. Aqui nesse caso exemplo, né, a gente viu aqueles fluxos de caixa e aqui a gente tem algumas posições de hedging, no caso uma opção vanilla, uma call comprada para cada fluxo de caixa que está atrelado à posição. Então a gente consegue, primeiramente, tanto inserir posições vanilas, como eu comentei, sejam opções, forwards, NDFs, travas cambiais, como também consegue imputar algumas operações estruturadas, como forward extras, collars, signals com opções, participating forwards. Então, nossa plataforma é bem completa nesse sentido de estratégias de hedging, que inclusive, como o Ale comentou, são também parte da inteligência e de entrega de valor da Deagro para melhorar os programas de hedging dessas empresas. Um grande diferencial aqui, né, falando de maneira individualista primeiro, né, para cada fluxo de caixa, para cada trade, a gente tem a marcação a mercado, informações de strike, de prêmio pago ou recebido, como é que está, né, então, como é que tem sido o andamento dessa posição, né, quando a gente pensa em tomada de decisão após feito o hedging, a gente tem que estar sempre fazendo um acompanhamento para ver como estão essas posições, se o mercado está andando a meu favor, contra mim, como é que tem sido a marcação ao mercado, porque no fim do dia isso pode ser um impacto direto no caixa, né? Se a gente está falando ali de depósitos de colateral, enfim, pode ser ali ser um problema de liquidez, manter essas posições ou não. Então, o que demoraria ali muito tempo, né? Muito fluxo de informação que muitas vezes fica um pouco perdida ou que ela fica ali de maneira pouco ágil, aqui a gente consegue uma plataforma que traz essa inteligência, traz tecnologia para que a comunicação entre os stakeholders que são responsáveis por essas posições de hedging, seja ali a área de risco, a tesouraria, a controladoria, ou o próprio comitê de risco, todos têm acesso e conseguem acompanhar essas posições de maneira
bastante eficiente, aumentando bastante a produtividade desses departamentos e a comunicação, principalmente, entre eles. A gente também tem acesso a payoffs, né, dessas posições, como é que tem sido ali o meu strike ou a minha taxa de hedging contra o mercado também, de maneira bastante gráfica, bastante concisa, o que facilita bastante o acompanhamento dessas posições. E por último, a gente também tem a parte de Trade Suggestions, dentro do módulo de Exposure Management, que nada mais é do que a inteligência da plataforma analisando esses fluxos de caixa futuros, né? Analisando ali como é que tem sido os trades do cliente, como é que tem sido esse perfil do cliente, perfil de risco, para estar sugerindo alguns programas de hedging, como o do nosso caso, que é o programa de Layered, que a gente consegue ver aqui na tela. Então, ele sugere uma abordagem de layer e de execução para o cliente das posições que ele deveria estar utilizando. Aqui no caso, né, o instrumento é o NDF, mas também tem inteligência para fazer com outros tipos de forward ou com opções. A nossa plataforma hoje ela consegue suportar todo esse tipo de inteligência e utilizar de tecnologia para auxiliar também na tomada de decisão de um trader ou do analista ou de um gerente ou de um diretor financeiro que é responsável por cuidar dessa parte de exposições de risco cambial. Feito isso, a gente tem o nosso dashboard, então, quando a gente consegue alimentar e terminar de alimentar a plataforma, a gente tem o nosso sumário, o nosso dashboard, e aqui, primeiramente, o que a gente vai ter acesso a uma espécie de secretária virtual, na qual a gente tem ali algumas notificações, que é o Action Center, no qual a gente consegue, de maneira muito simples, ter acesso a informações faltantes, a trades que estão para expirar, no caso, né, a fluxos de caixa que estão expostos e sem hedging. Então, qual que vai ser a nossa decisão, né? Qual que vai ser a nossa tomada de decisão para esse fluxo de caixa que está em aberto, né? Para os meus trades que estão vencendo, eu vou rolar aquela posição? Ah, deixa eu entrar no trade, deixa eu ver o MTM. Será que está fazendo sentido ter uma NDF? Será que não era melhor a gente estudar uma estratégia com opções para esse fluxo de caixa? Então, esse assistente virtual ele vai dar essas notificações para que o cliente possa ter ali, não precisar, por exemplo, colocar em agenda ou quando é que vai vencer esse trade, né? Aqui a gente tem tudo na plataforma de maneira bastante simples e bastante acessível. Se tratando de métricas, né? O dashboard também vai dar as métricas de risco para os fluxos de caixa em aberto, tanto de maneira numérica, né, quanto de maneira gráfica, isso durante o tempo. Então, a gente consegue ter ali um histórico, né, de como tem sido o andamento desse VAR ou desse expected shortfall, independente da moeda que a empresa tenha na entidade. Então, a minha entidade, ela tem ali dólar, euro, yuan chinês, então a gente consegue também imputar essas moedas na plataforma e verificar como que está o VAR de maneira consolidada para todas as moedas ou de cada moeda, né? Tá, eu quero ver só minha exposição em dólar. Então, a plataforma consegue te entregar como tem sido o VAR e como está atualmente o VAR daquelas exposições cambiais em dólar. Depois, a gente tem a marcação a mercado consolidada, o que é uma vantagem competitiva muito grande quando a gente compara com planilhas e com outras, às vezes, sistemas legados e próprios das companhias, que muitas vezes são fragmentados. Então, aqui a gente tem a marcação a mercado histórica de como tem sido essas posições, fragmentados por instrumento. Então, a gente tem ali opções, forwards, né, como é que tem sido cada uma, e o net total também, né? O que é importante aqui? A gente consegue ter uma avaliação de como tem sido a estratégia. Então, uma estratégia com opções, nesse caso, né, tem me dado uma marcação de mercado positiva, né, não impactando ali meu caixa, porém a com forwards tem ali deixado uma posição negativa, o que chama atenção, né? Então, aqui para a visão estratégica da empresa, de qual instrumento utilizar, qual tem sido o instrumento mais eficiente, é excelente, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente teria 4 contrapartes financeiras na qual a empresa está operando, né? Ela demoraria um bom tempo, demandaria um bom esforço operacional para, primeiro, consolidar essas posições, para ter um MTM net, como a gente tem aqui, e para ter isso também de maneira histórica, demanda muito esforço operacional para ter um acompanhamento, né? Para fazer uma comparação, por exemplo, de tempo, como tem sido essas posições no ciclo de vida desses contratos de derivativos. Então,
essa segmentação entre opções e forwards é muito legal para a questão estratégica, e o MTM consolidado também de maneira ali atualizada diariamente pela nossa plataforma. Então, vencidos esses contratos, né, depois que a gente tem essa marcação ao mercado, o contrato chegando no fim de vida do seu ciclo, liquidou o contrato, a gente vai ter o P&L também separado por opções e forwards, né? Então, como tem sido meus ajustes, né, para minhas NDFs, como tem sido ali no vencimento dos meus strikes de opções, né? Eu tenho tido upside nas minhas participações ou não. Então, é bastante também valioso, né, ter esse P&L de forma bastante automática e fácil e também de maneira histórica aqui dentro da plataforma. Por último, a gente tem esse resumo dos fluxos de caixa, que são essenciais e bastante bacanas ali, né, de maneira bastante visual para um diretor financeiro, para o gerente financeiro, para os analistas estarem observando, primeiro, como tem sido meu fluxo de caixa. Então, a gente tem a barrinha cinza, que é o fluxo de caixa da exposição, e a gente tem a barrinha roxa, que é ali o hedge ratio, né? Então, quando essa posição está protegida. Aqui a gente tem de maneira escalonada, né, para o programa de layered, por exemplo, que são aqui esses primeiros 9 meses. A gente tem uma visualização gráfica também de como que está a taxa orçamentária, que é a linha pontilhada, e como tem sido a taxa do hedging, que é a linha em azul. Então a gente consegue acompanhar de maneira gráfica como tem sido o andamento das exposições, como tem sido as minhas decisões quanto ao hedge ratio e como tem sido o andamento da minha taxa de câmbio média dessas posições contra a taxa que eu me propus no meu orçamento financeiro, por exemplo, no meu processo orçamentário, que a gente definiu lá uma taxa orçamentária na qual a gente calculou nossas margens operacionais. Então, a empresa consegue ter essa visualização tanto gráfica, que é a parte aqui de cima, como em forma de dados de tabela, que é a parte de baixo, também em diferentes moedas, em diferentes grupos, em diferentes time ranges também. Então, bastante intuitivo e bastante dinâmico também para realizar análises estratégicas. Feito isso, a gente tem então como fazer o download desse sumário, desse dashboard, o que é excelente para a comunicação entre os stakeholders. Então, tem uma reunião ali do comitê de risco, com um clique, em poucos segundos, o pessoal consegue fazer um download desse dashboard e ter todas as informações necessárias ali para uma reunião, para uma discussão de posições, como é que tem sido tudo isso que eu comentei de maneira bastante rápida, né? Inclusive, a gente tem agora agregado inteligência artificial para trazer também resumos, né, em texto dessas informações. Então, além das informações em tabela e gráficas, também a gente está começando até agora informações em texto descrevendo essas informações, dando insights poderosos ali, tanto de KPIs como insights de mercado também, trazendo ali mais complementariedade ainda para esses relatórios da plataforma. Bom, acho que minha parte era essa. Muito obrigado aí, pessoal, pela disponibilidade. Acho que é um momento aí mais que perfeito para falar de hedging, de exposição cambial. Como o Ale comentou, a volatilidade tem só crescido, né, da nossa moeda. Então, e também como ele colocou de maneira bastante inteligente, né, o hedging tem que ser mais pensado de maneira estratégica e não só de maneira oportunística e reativa, né? Então, é isso que a gente tenta trazer na Deagro, tanto a inteligência para a modulação desses programas, como a tecnologia para a gestão e administração posterior. Maravilha, Vini. Ótimo. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. A gente vai encerrando por aqui e qualquer coisa, né, a gente fica à disposição para entrar em contato, a gente conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, pessoal.